O anúncio do Galaxy S4 em março deste ano fez muito barulho. A Samsung investiu pesado para criar um dos aparelhos mais poderosos do mercado, pronto para competir com gigantes como LG Optimo G, iPhone 5 e Lumia 928. A sul-coreana apostou em um smartphone com características de ponta, equipado com muitos recursos, chegando até a exagerar. Nós testamos o aparelho e mostramos tudo o que ele tem, para ajudar você a decidir se vale a pena comprá-lo. Afinal, aqui no Brasil ele é vendido por até R$ 2.500. Características físicas. O corpo do Galaxy S4 lembra bastante o do seu antecessor, o Galaxy S3. O aparelho conta com bordas ligeiramente arredondadas e mede 63 mm de largura por 125 mm de altura. A tela de 5 polegadas funciona com a tecnologia Super AMOLED e é protegida pelo Gorilla Glass, vidro com alta resistência a quedas e arranhões. Já a parte traseira não inspira muita confiança. A tampa plástica que envolve a bateria removível dá a impressão de que faltou um bom acabamento. Mesmo assim, não se engane, o plástico é relativamente resistente a quedas, dando vantagem para o S4 em relação a aparelhos com acabamento em vidro. Ao todo, o smartphone conta com apenas 3 botões, o principal na tela inicial, o de ligar e desligar na lateral direita e o de volume na lateral esquerda. Especificações técnicas. A Samsung vende diferentes versões do Galaxy S4 no Brasil. Fizemos uma matéria cujo link você pode encontrar logo abaixo desse vídeo, mostrando as diferenças entre os modelos. A versão que utilizamos para esse review é o i9505, com conexão à rede 4G e processador quad-core Snapdragon 600, com clock de 1,9 GHz. Isso sem contar com 2 GB de memória RAM. Em termos práticos, isso tudo significa que o S4 é o smartphone mais potente do mercado. Ele consegue executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo sem dar uma só travada. E ele deve durar um bom tempo em suas mãos sem ficar ultrapassado. Quando smartphones contam com hardwares muito fortes, a tendência natural é que a bateria não dure muito. Não é o caso do S4 e de sua bateria com 2.600 mAh, capazes de suportar um dia inteiro de uso sem dificuldades. Apesar de ser anunciado com 16 GB de memória interna, na prática o S4 conta com apenas 8 GB livres para o usuário. Mas isso é contornável com os cartões microSD aceitos pelo aparelho. Câmera. Esse é outro ponto em que o Galaxy S4 sai na frente de seus concorrentes. Com 13 megapixels, a câmera é capaz de capturar fotos com resoluções de até 4.128 por 2.322 pixels. Além disso, ela grava em Full HD com 1080p. Na opção Foto com som, por exemplo, é possível capturar o som do ambiente em que a foto foi tirada, porém o recurso só é compatível com os outros Galaxy S4. Já no Foto Animada, dá para utilizar uma sequência de fotos para criar um GIF instantâneo. Há ainda a opção Embelezar Rosto, usada para melhorar a aparência. E o apagador, que deleta pessoas em movimento, útil para apagar da foto alguém que passou na rua no momento do clique, por exemplo. Mas apesar de divertidos, a maioria desses recursos não tem tanta utilidade no dia a dia e é interessante caso você queira brincar com o aparelho. Tela e som. A tela de Super AMOLED é outro ponto atraente no Galaxy S4. Com resolução de 1080 por 1920 pixels e densidade gráfica de 446 ppi, o smartphone surpreende. As cores são vivas, o brilho é intenso e tudo isso ganha mais contraste com o preto profundo. Assistir a vídeos e filmes nesse celular é hipnotizante. O player de áudio é bonito e simples. Uma das novidades é que ele agora aceita comandos de voz para aumentar e diminuir o volume, pular a música anterior, posterior, pausar ou reproduzir o áudio. No entanto, apesar de entender português, o recurso não funciona perfeitamente. É interessante notar também que o equalizador Sound Alive roda bem e permite ótimas opções de equilíbrio entre graves e agudos.
O alto-falante é competente e consegue reproduzir o som em um volume alto o suficiente para você ouvir música sem fone de ouvido. Sensores. O Galaxy S4 tem muitas funções que dependem dos sensores. A maioria delas é legal, mas não funciona bem o suficiente para se tornar útil no dia a dia. Um bom exemplo é a opção de atender ao celular sem precisar tocar na tela. O trabalho de movimentar a mão sobre o sensor posicionado no canto superior do aparelho deve ser tão preciso que acaba se tornando incômodo. É mais fácil tocar na tela mesmo. Na verdade, essa lógica funciona para a maioria dos chamados Air Gestures. Ficar fazendo movimento sobre um sensor não é mais prático do que simplesmente tocar na tela, a menos que você esteja com a mão suja ou algo assim. O bom uso dos sensores é visto na reprodução de vídeos. O Galaxy S4 reconhece quando você está olhando para a tela. Se você mover a cabeça em outra direção, ele pausa o vídeo automaticamente e volta a reproduzi-lo quando você olhar de volta. Aplicativos exclusivos. Além do que já foi falado, o pacote de aplicativos exclusivos que acompanham o smartphone merece destaque. Veja quais são. S-Health. App para controlar a saúde, com informações e tabelas para medir as calorias ingeridas, balancear a alimentação e programar exercícios. S-Translator. Tradutor de idiomas da Samsung. Funciona bem e consegue traduzir textos inteiros, com alguns limites técnicos. S-Memo. Aplicativo de notas, permite escrever, rabiscar, adicionar imagens e gravar áudio. Os arquivos podem ser exportados em PDF. S-Planner. Calendário simples que sincroniza o seu Google Calendar. S-Voice. O assistente pessoal da Samsung. Você pode conversar com ele para que ele execute funções específicas, como dizer a previsão do tempo, procure determinado e-mail ou procure no GPS o caminho para certo lugar. A grande desvantagem aqui é que tudo deve ser feito em inglês. Conclusão. O Galaxy S4 é um smartphone incrível, talvez o melhor do mercado. Tecnicamente, possui as melhores especificações, tem uma excelente câmera e é repleto de recursos. Isso tudo sem contar com sua tela hipnotizante e a conexão à rede 4G. No entanto, antes de gastar R$ 2.500, há uma importante pergunta a fazer. Você precisa de tudo isso? O aparelho tem ótimas funções, mas muitas delas são dispensáveis. Além disso, a curva de aprendizado é lenta e você vai demorar um tempo para se acostumar e conhecer cada detalhe do aparelho. Se você tem paciência para aprender a mexer em tudo e está disposto a investir um bom dinheiro, o Galaxy S4 não irá decepcionar.